Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal FisConforme. Para quem não me conhece, não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que faça. Eu sou Daniel Menezes, eu sou procurador da Fazenda Nacional. Esse canal, FisConforme, é um canal em que se discute a atividade tributária do Estado e justiça fiscal. Tá? Então, nos vídeos anteriores a gente conversou, debateu algumas noções introdutórias, o que é tributação, o que é justiça fiscal, como que a gente analisa esses dois fenômenos. E esse terceiro vídeo é um vídeo em que tem um título bastante contundente, e o título desse vídeo é Pagar Tributo Não é Ruim. Tá? E é impressionante o título, porque contradiz o que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas, infelizmente, pensa exatamente o contrário. Que pagar tributo é ruim. Que se pudesse, não pagava tributo. Que é melhor não pagar tributo. Que o ideal é não pagar tributo. Isso se deve a um pensamento que se popularizou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de pensamento, mas que não sobrevive a uma análise crítica. Tá? Então, o que eu vou procurar expor nesse vídeo é o contrário. É que pagar tributo é bom. Lógico que eu não estou aqui dizendo que todo tributo é bom. Eu não estou dizendo que todo tributo é justo. Eu estou dizendo que, na teoria, abstratamente ou no conjunto, pagar tributo é bom. E, bom, por que pagar tributo é bom? Pagar tributo é bom porque nós pagamos, para nós mesmos. Já falei no vídeo anterior que a atividade tributária do Estado é uma atividade que tem um fundamento formal na lei, que já é produto de um consenso, produto de um acordo. Além disso, esse tributo ele é cobrado para financiar atividades estatais que também foram escolhidas de forma consensual quando nós fundamos o Estado, quando nós optamos por viver no Brasil sob um governo nacional regido por uma Constituição. Então, quando a gente tomou essa decisão, a gente disse lá por que a gente queria isso. Por que a gente queria viver sob um governo de tal tipo? Porque a gente queria reduzir desigualdades regionais. A gente queria prover saúde para a população, garantir a saúde da população. A gente queria garantir segurança. A gente queria garantir educação. E aí, nós autorizamos o Estado a cobrar determinados tributos para poder prestar essas coisas. Então, eu pago tributo para mim mesmo. E é por isso que pagar tributo não é ruim. Vejam, a gente lê, eu leio de vez em quando, e até criei uma piadinha sobre isso, de que a noção do tributo marciano, né? Essa ideia de que você paga o tributo para um personagem abstrato ou externo, né? Que o meu tributo vai para um buraco negro, vai para Marte, né? Imagino que, sei lá, todo dia à noite um marciano para lá em cima da Secretaria do Tesouro Nacional e suga o dinheiro que foi pago de tributo e leva para Marte. Então é por isso que eu não vou pagar tributo, porque afinal de contas, né, eu estou pagando para o marciano. Não, a gente não está pagando para o marciano. Nós estamos pagando tributo para nós mesmos. Nós estamos pagando tributo para que o Estado faça aquilo que nós escolhemos que o Estado faria. Então, nesse sentido é que nós pagamos para nós mesmos. Notem que o tributo não é uma expoliação. Né? Essa situação é diferente, por exemplo, como eu já comentei no vídeo anterior também, que o início da discussão sobre tributação, legitimidade da tributação, previa lá que
o rei poderia cobrar tributo para armar cavaleiro seu primeiro filho. É difícil acreditar que armar cavaleiro o primeiro filho do rei seja uma coisa que vá trazer um benefício para a gente. Né? Vai que o cara nem é bom de luta, vai que o cara, né, é ruim com a espada, não sabe montar cavalo, tipo, não tem garantia nenhuma de que aquele cara vai sequer ser bom para me defender. E mesmo assim se pagava tributo para isso. Nessa época, uma época de tributo de Estado absolutista, os tributos não necessariamente revertiam em benefício das pessoas. Ou pelo menos a ideia de reflexo, né, ou de vantagem que as pessoas tinham da tributação era bem diferente da que nós temos hoje. Claro que havia ali uma ideia de que a nobreza, né, o rei é o protetor do reino, né, o protetor do povo, protetor militar do povo, né? E aí você também pagava tributo para a igreja, porque a igreja era o guia espiritual do povo. E então havia essas ideias, né, de que não havia uma prestação direta assim, em benefício da população, ou pelo menos a população não escolhia aquilo que ia ser prestado. Isso não acontece mais. Né? Hoje, a gente paga tributo para fazer frente a despesas que nós escolhemos. Então, eu pago tributo para mim mesmo. Por isso que pagar tributo não é ruim. Porque eu estou pagando para financiar uma coisa que eu entendi que era importante. Eu entendi que era importante ter segurança pública, ter educação, ter saúde, etc. etc. Então, notem que essa visão de que pagar tributo é ruim porque eu pago para alguém de longe, de fora, que não traz vantagem nenhuma para mim, essa imagem é uma imagem que ela fazia algum sentido no Estado absolutista e fazia algum sentido também, muito sentido, eu diria, no período colonial. Ali sim. Quando o Brasil era uma colônia de Portugal, a gente pagava tributo para a metrópole, para Portugal. E a metrópole não prestava grandes serviços para a colônia. Pelo menos não no início, depois da situação de Portugal. Brasil e Portugal sempre são um caso especial aí de estudo. Mas, pelo menos no início, antes da família real portuguesa vir para o Brasil e tal, o Brasil era uma colônia de exploração. Quer dizer o quê? Que você tributa a colônia e não necessariamente você presta nada para ela em troca. Você tributa porque ela é uma colônia. E o dinheiro vai para a metrópole, ele vai para custear serviços na metrópole, ele vai para financiar atividades em prol dos cidadãos da metrópole. Então, numa situação dessas, a gente pode até concordar que pagar tributo não é bom, porque aí não é um tributo, é uma expoliação. Tinha tributos na época do Brasil colônia que chamava derrama, né? Por causa do ouro e tal, derramava. A ideia é que você quase que sangrava a população para o benefício da metrópole. Não é o que acontece hoje. Então, a ideia central desse vídeo é que a gente precisa entender a atividade tributária do Estado como uma atividade em nosso próprio benefício. Tá? Aí, alguns dirão, não, mas Daniel, acho que não é assim não. Alto lá. E a corrupção? E o desvio de dinheiro? A gente paga um montão de tributo e os caras estão metendo a mão aí no dinheiro. É verdade. Tem corrupção? Tem. Tem desvio de dinheiro? Tem. A gente precisa combater? Claro. Tá? Mas eu lembro sempre de uma aula que eu tive na faculdade. Se o professor Bené estiver me assistindo, tomara que ele esteja gostando. Em que o Bené dizia, olha, cuidado com essa coisa de o Brasil é pobre porque rouba. Porque assim, não é que roubar seja aceitável, mas é que a quantidade que se rouba não é grande o suficiente para fazer o Brasil ser ou deixar de ser pobre. Ele dizia, na época, que o maior escândalo de corrupção que tinha tido ali no período e tal, era o mais recente, pelo menos, era o escândalo lá do PC Farias. Né? Os mais antigos vão lembrar. E ele dizia, olha, a estimativa que se tem é que o escândalo
o esquema do PC Farias, subtraía do orçamento federal 4%, o que é uma dinheirama. Mas convenhamos, 4% a mais do orçamento, o Brasil não se tornaria rico da noite para o dia. É claro que 4% ao longo de 30, 40, 50, 100 anos, pode fazer alguma diferença, mas 4% numa década não muda nada. Não vão ser 4% a mais de orçamento que vão mudar a realidade do Brasil. Então, essa ideia de que eu não vou pagar tributo, ou não é bom pagar tributo porque vão roubar. Não, primeiro que não vão roubar tudo. E a parcela que roubam não é suficiente para inviabilizar os nossos objetivos. A gente precisa combater a corrupção e o desvio de dinheiro. Claro, também por outras razões, mas não diretamente porque faz do Brasil o país mais pobre. Então, essa é uma ideia que não cola, não vi. Também a gente ouve de vez em quando assim, mas o Brasil já paga muito tributo, paga mais tributo no Brasil do que em outros lugares. Volta e meia tem um gênio para fazer comparação de carro. Para dizer que no Brasil o carro X, sei lá, eu não sou fã de carro, então não ligo. Aliás, eu nunca tive carro importado. Então, nem tenho parâmetro de comparação. Meus carros sempre foram nacionais, então não tem muito parâmetro. Mas tem uma galera que gosta de fazer essa conta assim. Não, porque um Honda Accord no Japão custa menos da metade do Honda Accord no Brasil. Porque no Brasil tem mais tributo. Calma. Esse tipo de afirmação, quando vocês ouvem, vocês têm que estudar isso aí com calma. Porque a chance de ser uma fake news é enorme. Tá? Vários casos desses, não é verdade que a carga tributária seja responsável por todo o aumento do preço do produto. Tá? Não é verdade. Então, tem que olhar direitinho, porque em alguns casos a tributação pesa de fato, tem o componente de tributação tem significância, em outros casos não tem significância. Tá? Não justifica o preço. Né? Durante muito tempo, as montadoras de carros no Brasil custearam prejuízos das suas matrizes no exterior. Isso significa que não é nada, o preço do carro aqui era menor do que lá, mas lá dava prejuízo e aqui dava lucro. Então, por um arranjo de divisão internacional da economia, se entendeu que o Brasil seria um mercado produtor de lucro para as empresas multinacionais que venderiam com prejuízo nos seus países natais, nos seus países sedes. Então, significa o tributo é o que tornou o carro mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos ou no Japão? Não necessariamente. Pode ser até uma política da empresa de subsidiar o carro internamente e comprar caro no exterior. Então tem que ser olhado cada caso. Essa coisa de que aqui tem mais tributo do que lá, cuidado. Né? Essas estatísticas sempre tendem a nivelar, homogeneizar, né? Pasteurizar o dado e pode esconder algumas questões importantes. Por exemplo, quando vocês ouvirem falar que porque a carga tributária no Brasil é maior do que do país XYZ. Como assim? Qual é a métrica? Qual é a medida que você está usando? Você está usando o quê? Valores absolutos? Você está usando dólar? Aí o câmbio interfere. Você está usando dólar paridade de compra, o custo de vida interfere. Você está usando valor absoluto puro e simples, aí, meu amigo, não tem como você estar mais errado. As economias têm tamanhos diferentes. As populações são diferentes. Então, o nível de serviço que os estados prestam também é diferente. É natural que um país menor tenha uma tributação menor, porque a população dele é menor, o nível de serviço dele é menor. Se o território dele for menor ou for grande parte dele inabitado, esse estado vai ter menos demandas
de infraestrutura, por exemplo, do que o estado maior, né, um território maior e com a população distribuída ao longo do território. Vai precisar construir mais estrada, vai precisar vigiar fronteiras maiores. Então, essa ideia de que porque a carga tributária no Brasil é tantos, em números absolutos, é maior do que em outro lugar, isso é absolutamente errado. Também é complicado quando vocês leem, porque a carga tributária sobre o PIB é maior. Primeiro de tudo, a maioria dos países tem a mesma carga tributária sobre o PIB. Tá? Em condições normais, a maioria dos países tem carga tributária que varia de 25% a 40% do seu PIB. Há exceções, mas via de regra, vocês não vão encontrar muita diferença em relação a isso. Tá? Então, assim, ninguém pense, eu vou mudar para os Estados Unidos porque lá a carga tributária é 2% do PIB. Não é 2% do PIB nos Estados Unidos, não é 100% do PIB na Suécia. Então, assim, calma. Carga tributária sobre o PIB também é um indicador com vários problemas. Tá? Para começar, o PIB é um indicador com vários problemas. O PIB ele não necessariamente mede o grau de crescimento da economia, melhoria das condições de vida da economia. A forma como o PIB é calculado gera uma série de imperfeições nesse indicador. Certas atividades acabam sendo computadas duas vezes, atividades que não necessariamente se traduzem numa melhoria, num crescimento econômico, numa melhoria, refletem no PIB positivamente. Então você tem a falsa impressão de que o PIB é alto, esse país tem um PIB alto, então ele está muito bem, nem sempre. Tá? Então cuidado, essa história de carga tributária sobre o PIB começa que o PIB não é um bom indicador. Além disso, quando você põe a carga tributária sobre o PIB, você oculta um dado interessante. Significa que se eu tiver a mesma produtividade de serviços públicos, vamos supor que o Brasil continue gastando o mesmo valor só gasta com a educação. O único gasto do Brasil é educação, vamos fingir, para eu poder dar o exemplo. Só gasta com a educação. O Brasil continua gastando mesma quantidade de reais por aluno. E a população não cresceu, o número de alunos continua o mesmo. Ora, então, o gasto do Brasil é o mesmo. A tributação é a mesma. A tributação necessária para financiar aquele serviço é a mesma. Mas vamos imaginar que isso ocorra num ano em que o PIB caiu. E o PIB pode cair por N razões. O indicador, carga tributária sobre o PIB vai aumentar. Quem olhar o indicador vai falar assim, a carga tributária aumentou esse ano. E a gente pode não ter gasto um centavo a mais. Simplesmente porque o PIB encolheu. E aí, matematicamente, quando o denominador encolhe, o resultado da fração sobe. É uma regra matemática. Então, PIB sobre carga tributária sobre PIB também não me diz muita coisa. Justiça fiscal não se mede pela carga tributária sobre o PIB. Mas os Estados Unidos têm uma carga tributária menor do que o PIB? É verdade. Sobre o PIB menor do que o Brasil? É verdade. É um pouco menor. Não é muito menor, mas é um pouco menor. A economia americana tem outras particularidades que explicam como que ele consegue ter um nível de gasto tão alto. Não pensem vocês que não tem, porque o nível de gasto da economia americana, do Estado americano, é muito alto, a começar pela conta de despesas de defesa, ou no caso despesas de ataque, porque eles mais atacam do que se defendem. Como que eles conseguem ter um gasto tão alto? Vocês leem aí. Há muitos anos que o Estado americano opera em déficit. No passado recente, já quase entrou em default, em shutdown, desculpa. Já quase entrou em shutdown umas 3 vezes que eu me lembro. E mesmo assim, ele segue, ele prossegue. Então, olha que interessante. A gente avaliar a qualidade de um sistema fiscal pela relação. Esse negócio toca o telefone e a gente acaba se distraindo. Vamos ver se eu consigo retomar o ponto onde eu estava.
Eu estava falando da situação, da relação tributação sobre PIB Brasil e Estados Unidos, e estava apontando que existem outras variáveis que entram nisso daí. Falei que os Estados Unidos acumulam déficits fiscais. Então, déficit fiscal, grosso modo, significa que ele arrecada menos do que ele precisa para prestar os serviços que ele presta, né? E aí, bom, então ele tem aquela balança do vídeo anterior, né, em que o gasto dele é maior do que a receita dele, reiteradamente, há muitos anos. Então, talvez, se não tivesse as particularidades que a economia americana tem, eles tivessem que subir a carga tributária deles para fazer frente a esse nível de despesa. Por outras razões que não são fiscais, propriamente, ou tributárias, os Estados Unidos conseguem financiar uma dívida extremamente alta, a maior dívida pública do mundo. Eles conseguem fazer isso sem tributar. Há mecanismos macroeconômicos que explicam como que eles conseguem financiar uma dívida pública sem tributar. Não fosse isso, eles teriam que ter uma carga tributária mais alta, se eles quisessem manter aquele equilíbrio entre receitas e despesas, que eu já mencionei também que é criticável. Mas o fato é que lá só existe uma carga tributária tão proporcionalmente ao PIB, tão mais baixa, 8, 10 pontos percentuais, se tanto, do que no Brasil, porque eles têm outros mecanismos de financiamento que o Brasil não tem. Tá? O principal deles, a possibilidade de imprimir dólares. E de garantir que esses dólares não vão ficar dentro dos Estados Unidos. Então, existe todo um mecanismo aí que explica por que eles conseguem se financiar. O fato é que conseguem. Então, cuidado com esse tipo de comparação. Tá? Voltando à nossa proposta, esse argumento de que, mas no Brasil já se paga muito tributo, não é necessariamente verdade. O argumento de que se rouba, então não vamos pagar tributo porque se rouba no Brasil, também não é o mais adequado. Existe um terceiro argumento, e é o último que eu quero discutir, que é aquela ideia, e aqui é uma ideia, né, que se identifica com uma teoria de pensamento liberal, que parte de uma premissa que diz o seguinte: olha, o Estado é, por definição, vamos aceitar isso no primeiro momento, o Estado é, por definição, menos eficiente ao gastar do que os indivíduos. Quer dizer o seguinte: o Estado e o indivíduo querem chegar no mesmo lugar. O Estado e o indivíduo têm a mesma quantidade de dinheiro para chegar naquele lugar lá. Necessariamente, né, é uma premissa, portanto, necessariamente, com o mesmo dinheiro, o indivíduo vai chegar mais perto do que o Estado. O Estado não consegue chegar tão perto porque ele naturalmente desperdiça dinheiro. Tá? Não é que roubem, é que a própria dinâmica de funcionamento do Estado faz com que nem todo o dinheiro consiga chegar, alimentar de fato a máquina. Uma parte dele acaba se gastando. É igual, é um pouco parecido com uma teoria de física, né? Que quando você bota combustível numa máquina para fazer ela andar, nem toda a energia que está naquele combustível, que está armazenada naquele combustível, se transforma em deslocamento da máquina. Tá? Uma parte dessa energia você não consegue converter em deslocamento. Você acaba perdendo uma parte da energia pelo próprio processo de funcionamento da máquina. Então, a teoria liberal, quando ela vai criticar a tributação, a atividade tributária do Estado, ela parte dessa premissa de que o Estado é uma máquina que tem um limite de eficiência, que faz com que nem todo o dinheiro que você entrega para o Estado seja efetivamente convertido em resultado. E que esse limite não existiria para os indivíduos. E que, por isso, a ideia dos liberais é que o melhor modelo é você retirar do Estado esses objetivos,
retirar o máximo possível os objetivos do Estado, encolher o máximo possível os objetivos desse Estado. Consequentemente, você vai encolher o Estado, vai encolher a máquina estatal. E esse dinheiro, e aí você, por óbvio, se você encolher o Estado, você não precisa de dinheiro para fazer nada, porque ele não está fazendo nada. E aí esse dinheiro que você deixa de tributar vai ficar com os indivíduos. E aí esses indivíduos, então, vão aplicar esse mesmo dinheiro para alcançar aqueles mesmos objetivos e vão ser mais eficientes do que o Estado seria. Essa é, em linhas gerais, a teoria liberal de Estado mínimo. Tá? O que eu quero mostrar para vocês são argumentos que eu entendo que são suficientes para comprovar o erro dessa teoria. Tá? Eu não estou aqui para dizer que está errado. Eu estou aqui para dizer quais são os argumentos que me convencem de que este raciocínio está errado. Se vai convencer vocês, ou se vocês, diante desses argumentos, vão ter uma visão um pouco diferente da minha, ao contrário, a minha, não tem problema, a gente está aqui para pensar. Mas por que para mim, esse argumento se mostra falso? Bom, eu vou, num primeiro momento, aceitar a tese da ineficiência do Estado. Tá? Então, eu vou aceitar que o Estado é uma máquina que consome um pouco do dinheiro sem obter o resultado. A gente pode discutir isso também, mas eu vou aceitar essa premissa liberal para discutir, então, o argumento liberal dentro da premissa liberal e mostrar que ele está equivocado nas próprias premissas, ou dentro das próprias premissas dele. Como que eu mostro isso? Bom, a primeira falha desse argumento é que ele pressupõe que, ao deixar o dinheiro na mão dos indivíduos, esses indivíduos vão aplicar o dinheiro, vão ter razão, incentivos, para aplicar esse dinheiro na obtenção daqueles mesmos resultados. E isso não é uma verdade. Eu vou explicar por quê. Não é uma verdade por uma razão mais ou menos fácil, mais ou menos simples de entender. A maioria dos investimentos do Estado são investimentos de longo prazo. Quando você bota uma criança numa creche, você não está esperando obter um resultado, né, uma invenção genial que essa criança vai produzir amanhã. Né? Você está educando ela para que, quem sabe, ela seja um gênio no futuro e desenvolva alguma coisa, crie algum produto, tenha uma ideia que, de fato, acrescente valor para aquela sociedade. Só que ela não vai fazer isso hoje. Ela vai fazer isso daqui a 30 anos. Então, a maioria dos investimentos estatais são investimentos de longo prazo. E os indivíduos, ao contrário do Estado, têm uma vida de médio prazo, alguns de curto. Então, esse indivíduo, ele não tem nenhum incentivo, a menos que você acrescente altruísmo, caristia, a menos que você acrescente outros argumentos que não são próprios da teoria liberal, esse indivíduo não tem incentivo nenhum para investir a mesma quantidade de dinheiro que ele pagaria em tributos em alcançar os objetivos que o Estado deveria alcançar com aquele dinheiro. É muito mais racional para esse indivíduo, que é um indivíduo de curto prazo, médio prazo, investir em coisas mais produtivas. E, eventualmente, ele vai investir esse dinheiro dele ou em satisfação pessoal de curto prazo, vai comprar uma roupa, vai comprar um relógio, vai comprar alguma coisa que não necessariamente vai melhorar a educação. Tá? Ou então ele vai simplesmente pegar aquele dinheiro e investir num produto financeiro que dê mais resultado. Então, a primeira crítica que eu faço é que quando você retira dessa equação a ideia de um Estado que cobra o tributo de forma impositiva, tá? Ou seja, quando você retira o poder de império dessa equação e faz com que a alocação de recursos dependa de uma escolha racional do indivíduo, o modelo liberal não explica que mecanismos fariam com que esse indivíduo fosse estimulado a investir aquele dinheiro naqueles objetivos que nós entendemos que são objetivos importantes. Tanto que pusemos lá na Constituição. O liberal não nega, em princípio, os objetivos.
essa teoria liberal que eu estou discutindo é uma teoria que diz o seguinte: olha, eu não nego que isso seja importante, eu nego que seja eficiente colocar esse objetivo aos cuidados do Estado. Pois eu estou dizendo, se você tirar o Estado dessa equação, você tira o poder de império, ou seja, o poder de impor que a pessoa pague o tributo, e deixe a alocação desse recurso simplesmente de acordo com a vontade do indivíduo, o interesse pessoal dele, não há nada que explique por que razão esse indivíduo alocaria o mesmo recurso para obter o mesmo resultado, ou para atingir o mesmo objetivo. Porque esse objetivo não é um objetivo que o beneficie diretamente, que o beneficie no curto prazo. Então, é mais racional para ele investir o dinheiro em outra coisa. Essa é a primeira forma de você contestar o argumento liberal. É dizer, olha, se você deixar o dinheiro na mão das pessoas, você não tem garantia nenhuma de que elas vão pegar esse dinheiro e aplicar no atingimento daquele objetivo que antes o Estado tentava atingir. Não existe nada que explique por que ela faria isso. Tá? Segunda forma de contra-argumentar é dizer o seguinte, olha, até pode ter uma pessoa que faça isso, que fale, não, tudo bem, agora que eu não pago mais, eu vou fazer um parênteses para ilustrar. Recentemente teve uma discussão de redução de direitos sociais. Né? Então, volta e meia, não é de hoje, volta e meia vem essa discussão. Ah, porque devia acabar o FGTS porque o empregador, em vez de recolher 8% para o FGTS, ele vai aumentar o salário do empregado 8%. Ou então devia acabar com a Previdência, porque o empregador, em vez de recolher a contribuição dele para a Previdência, ele vai aumentar o salário do empregado, ou ele vai baixar o preço do produto, consequentemente, com o mesmo salário, o empregado vai poder comprar mais, porque o preço do produto vai baixar. Esse argumento foi usado aí recentemente. Não se confirmou. As passagens de avião não ficaram mais baratas depois que tirou a bagagem. Não. E por que não tira? Vamos lá. Uma razão eu já expliquei, não há incentivo nenhum para o cara investir esse dinheiro no mesmo objetivo que o Estado antes investia. A segunda razão é que por mais que algumas pessoas façam isso, do ponto de vista estratégico, é melhor para o indivíduo esperar que os outros façam, para que ele não precise fazer. Isso é o que se chama, em teoria econômica, carona. Se usa o termo em inglês, free riding, mas é carona. Significa o seguinte, o cara ele vai ficar com aquele dinheiro ali, ele vai ficar na encolha, na moita, esperando. Ele vai deixar que os outros invistam. Ele vai colher o resultado. E não vai precisar pagar. Só que se você não tiver um Estado para garantir que todos vão botar o dinheiro ao mesmo tempo naquele troço, você não tem como evitar o carona. Você não tem como evitar que uma pessoa opte por não contribuir e esperar que os outros contribuam. Não há nada na teoria liberal que explique por que razão o cara não vai pegar carona. Não vai esperar que os outros invistam naquilo. Né? Então esse é o segundo argumento. O terceiro argumento é de administração, ganho de escala. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ora, uma das vantagens da gente atribuir determinados objetivos ao Estado é que ele vai reunir uma quantidade de dinheiro capaz de financiar aquele troço. Coisa que a gente não conseguiria fazer se não tivesse essa quantidade de dinheiro. Pensem numa obra estatal. Construção de uma usina hidrelétrica ou nuclear. Tá? São empreendimentos que têm um altíssimo custo. Altíssimo custo. Dificilmente você encontraria pessoas, ainda que essas pessoas precisem de energia, né? Então vamos pensar aqui, empresas que querem aumentar a oferta de energia, porque querem que a energia seja mais barata. Dificilmente você conseguiria reunir essa massa de recursos necessária para produzir uma usina nuclear ou uma usina hidrelétrica como Belo Monte de forma espontânea. Simplesmente na base do vamos se juntar aqui, quem está precisando de energia, vamos se juntar e vamos construir uma usina. Dificilmente você conseguiria fazer isso.
Dificilmente você conseguiria se lançar em atividades, realizar pesquisas com baixa probabilidade de alcançar sucesso. Porque as pessoas não iam querer empatar dinheiro ali. Quem ia querer investir milhões de reais na pesquisa de um determinado remédio com chance de não encontrar o remédio? Percebe? É por isso que a maioria das pesquisas de base são públicas. Existe pesquisa privada, mas a pesquisa privada, geralmente, ela não é de base, ela não tira do chão. Ela desenvolve alguma coisa que já foi pesquisada até um determinado patamar, às vezes até um patamar alto, com recursos públicos. Porque dificilmente a pessoa vai querer arriscar dinheiro, uma quantidade grande de dinheiro numa atividade altamente arriscada. Tá? Então, esse é o terceiro argumento. O tipo de despesa que o Estado realiza é um tipo de despesa que dificilmente a gente conseguiria formar massa crítica de recursos para realizar aquela despesa. Antigamente eu dava o exemplo do lançar foguete no espaço. Né? Lançar foguete no espaço é um troço caro pra caramba e super arriscado. Então, até recentemente, muito recentemente, ninguém se propunha a lançar foguete para o espaço se não fosse com dinheiro público. Aí veio esse camarada aí, o Elon Musk, cidadão pelo qual não tenho nenhuma simpatia. E aí ele tem lá uma empresa que lança foguete para o espaço. Vamos falar, tá vendo esse cara? É verdade, esse cara lança foguete para o espaço, aparentemente com dinheiro dele. Quer dizer, não é, que eu saiba, o Estado não investe dinheiro na empresa dele. Mas esse dinheiro dele é mesmo? Pesquisa de onde veio o dinheiro do Elon Musk. Esse cara já era rico. E ele já era rico explorando pedras preciosas na África do Sul. A família dele tinha uma mina na África do Sul. Vão investigar como se explora pedras preciosas, ou como se explorava pedras preciosas na África no tempo dos pais dele, e vocês vão descobrir de onde vem a riqueza dele. Na verdade, toda uma sociedade financiou essa riqueza dele. Hoje ele tem dinheiro suficiente para criar uma empresa para ficar explodindo foguete. Mas esse dinheiro custou caro para uma determinada sociedade. Então a gente precisa tomar cuidado também. Fato é, a maioria dos investimentos que a gente encontra, o Estado fazendo, não encontrariam condições de investimento no setor privado. Isso é fácil de demonstrar, seja por conta da carona, seja por conta da teoria dos agentes racionais, seja por conta da teoria dos ganhos de escala. Você não consegue fazer esse tipo de investimento. Tem um argumento, para finalizar, ainda pior. Esse, para mim, é pior. É mais indigno ainda. Que é o cara falar assim, não, mas eu não preciso pagar educação para todo mundo. Eu preciso pagar só a minha. Vejam que é um pouco diferente. Parece igual, mas não é. É a ideia de que, olha, a gente não vai precisar reunir esse dinheiro e construir uma usina hidrelétrica tal como se fosse o Estado, ou construir uma escola tal como se fosse o Estado. A gente vai simplesmente pegar esse dinheiro e pagar alguém que se proponha a construir uma escola ou uma usina hidrelétrica. Né? A gente vai lá e paga para ele. E esse cara vai ter incentivos, sim, para construir uma usina hidrelétrica ou para construir uma escola. Existem escolas privadas, porque ele tem a expectativa de lucrar com a mensalidade escolar ou com a venda de energia elétrica. Então, é uma solução via mercado. É uma solução que não é uma solução de autofinanciamento, é uma solução via mercado. Você deixa o dinheiro na mão das pessoas, não quer dizer que as pessoas vão construir aquilo que o Estado construiria, mas elas vão estar dispostas a pagar por aquilo que o Estado forneceria a elas, e o fato delas estarem dispostas a pagar por isso faz com que alguém se disponha a produzir porque aquela pessoa vai pagar. Tem um outro sujeito, esse brasileiro, que gosta de falar bobagem na internet, e ele volta e meia cita esse exemplo aí, que não é porque se produz uísque que as pessoas bebem, mas é porque as pessoas bebem que se produz uísque. Isso daí é uma frase que se atribui a um dos fundadores do pensamento liberal,
E nem ele acreditava nisso desta forma. Quem for lá ler o livro dele vai ver que ele não pega isso, cola na parede e fala aqui está a verdade sobre economia, sobre macroeconomia. Não é isso. Apesar do nosso conterrâneo gostar muito de citar essa frase como se fosse uma grande verdade, nem o enunciador da frase acreditava nela como uma grande verdade. Então, assim, mas voltando para o nosso exemplo aqui. Então as pessoas vão pagar por isso. E esse pensamento está por trás do pensamento dos vouchers. O que é o pensamento dos vouchers? Tinha um cara, esse é inteligente. Esse vamos reconhecer que é inteligente. Mas tinha um cara que defendia isso. Que o Estado, em vez de prestar, ele deveria entregar voucher, as pessoas usariam os vouchers para comprar no mercado, porque o mercado produz de forma mais eficiente do que o Estado. Notem que, no fundo, é o mesmo argumento, mas a forma de solucionar é diferente. Essa teoria dos vouchers, eu acho ela nefasta. Por quê? Ela está por trás da ideia de que cada um paga pelo que consome. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim por duas razões. Eu vou tentar ser bem rápido para a gente terminar dentro do prazo. Mas a primeira razão é você criar um modelo em que as pessoas paguem pelas suas próprias necessidades, você criar um modelo que condena pessoas que nasceram em condições adversas a continuarem em condições adversas. Ou seja, você chancelar um modelo em que a loteria do nascimento, a sua alma ter nascido num berço rico ou num berço pobre, vai determinar todas as suas possibilidades futuras. Isso daí é de uma injustiça sem fim, porque ela simplesmente limita potencialidades, faz com que pessoas que poderiam ser gênios, poderiam estar criando, poderiam estar desenvolvendo, poderiam estar inventando, não vão fazer porque vão ser acometidas de doenças curáveis, vão ter uma educação insuficiente ou vão estar submetidas à violência que nós temos, por exemplo, nas nossas periferias, que faz com que uma parte enorme da nossa juventude tenha sua vida ceifada precocemente, pessoas que poderiam ser gênios da música, da arte, poderiam ser inventores, cientistas, médicos, poderiam descobrir curas de doenças, e essas pessoas estão simplesmente morrendo, porque elas deram o azar de nascer num lugar onde não existe segurança pública. Então, essa teoria dos vouchers é uma teoria criminosa, porque ela parte da ideia, né, de que cada um compre o que precisa. E quem não puder comprar, aí, quem sabe a gente dá uma espécie de um voucher, uma espécie de uma caridade, né, para ela não morrer de fome. Isso é um crime. Quem enuncia uma teoria dessas está condenando pessoas. Deveria ser condenado junto. Além disso, essa teoria tem um outro problema. Ela parte da ideia de que você só tem que pagar tributo para as coisas que você vai usar, que te beneficiam diretamente. Só que boa parte do tributo que o rico paga, por mais que ele pense que não beneficia ele, na verdade beneficia, como eu acabei de dizer. Afinal de contas, quando uma pessoa, como eu pago bastante tributo, eu sou funcionário público, consequentemente eu pago tributo sobre salário, descontado diretamente na fonte. Além disso, eu consumo produtos que são tributados, então eu pago uma quantidade significativa de tributos. Agora eu não tenho mais carro, então não pago IPVA, mas pago IPTU, enfim. Quando uma pessoa que tem dinheiro paga tributo para financiar uma atividade que ela não é beneficiária, exemplo, eu sou rico, eu vou botar meu filho na escola privada, por que eu vou pagar tributo para custear educação pública? Eu sou rico, eu pago plano de saúde, por que eu vou pagar tributo para custear a saúde pública se eu não uso saúde pública? Por que eu vou pagar tributo para custear a previdência se eu tenho previdência privada? Entenderam qual é o pensamento? Pois bem, qual é o erro desse pensamento? O erro desse pensamento é achar que quando o Estado faz uma determinada ação em prol de uma pessoa, de outras pessoas, isso não te beneficia. Vamos lá. O cara que é rico, talvez ele seja empresário. Se ele é empresário, significa que ele
tem empregados. Se ele tem empregados, ele precisa de mão de obra qualificada, que saiba ler as instruções que ele passa, que saiba receber um e-mail, passar um e-mail, consultar na internet alguma coisa. Essa pessoa precisa de mão de obra. Essa mão de obra não é o filho dele, que ele botou na escola particular. É filho de alguém que tinha menos condição do que o pai dele. E essa pessoa precisou da escola pública para ter o conhecimento necessário para ser um trabalhador produtivo para ele. Então a ideia de que se eu não uso a escola pública, eu não preciso pagar pela escola pública, é um erro. Porque, na verdade, você se beneficia quando essa escola pública forma trabalhadores para trabalhar na sua empresa. Você se beneficia quando essa escola ou essa faculdade pública forma médicos que vão te tratar. Você pode pensar assim, mas eu vou no médico privado. Por que só que o médico privado estudou numa universidade pública, talvez? Então você foi beneficiado pela universidade pública. Por isso que você tem que defender, para que continue formando médicos. Porque você não sabe, não vem escrito na testa do bebezinho, vai ser um bom médico, vai ser um bom engenheiro, vai ser um bom administrador, pintor, professor. Não vem escrito. Você tem que formar as pessoas. E você tem que formar todas elas para poder realizar o potencial que elas têm de serem bons médicos, bons escritores, bons cientistas. É por isso que o rico tem interesse, sim, no pagamento de uma educação pública de qualidade. Ou de um transporte público de qualidade para que o empregado dele possa chegar para trabalhar. Então, essa ideia de cada um paga só pelo que usa é uma ideia terrível. Ela é injusta porque ela condena quem não tem recursos e ela é, além disso, injusta porque a pessoa que não paga está se beneficiando pelo que os outros pagam. E aí isso chega a um ponto que vai ser um gancho para próximos vídeos, que é a pessoa que sonega tributo, ela está, além, né, de estar descumprindo a lei, ela está traindo a sociedade, porque ela está tendo o comportamento do carona, do cara que colhe o benefício, mas não quer contribuir. Ele está tendo benefício pela ação estatal, mas ele não está contribuindo. É por isso que uma das questões fundamentais da justiça fiscal é combater a sonegação, e não só a sonegação, combater os inúmeros artifícios que existem no nosso sistema que permitem que pessoas ricas não paguem tributos sem que isso seja considerado uma infração. Não é uma infração, mas é algo que precisa ser combatido. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Põe o joinha, assina o canal e vejo vocês no próximo vídeo.